Bem-vindos à oficina do Prêmio CPB do Professor em Ação. É um prazer recebermos todos aqui. Assim como um professor, Aloísio, vencedor da etapa do ensino médio do Professor em Ação 2016. Você também, professor e professora, poderá participar e divulgar a sua prática docente. Acompanhe essas e outras oficinas que nós vamos apresentar aqui para vocês acessando o canal CPB Play. Professor Aloísio, é um prazer recebê-lo aqui. Fique à vontade em nosso espaço e nós gostaríamos de conhecer um pouquinho mais sobre o seu projeto. Muito bem, obrigado, Vivian. Boa tarde a todos. Eu me chamo Aloísio II, sou professor de Filosofia do Colégio Adventista do Boqueirão, lá de Curitiba. Leciono para 5 turmas de ensino médio e esse projeto é um projeto que já vem sendo gestado há um certo tempo já. Eu sou advogado também e tive a minha formação estritamente voltada para a filosofia política, tanto na Faculdade de Direito quanto na Faculdade de Filosofia. E, portanto, esse projeto ele nasceu, acima de tudo, da frustração que eu, como sujeito político, sentia ao tentar tratar de política com as pessoas. O nome do projeto ele já indica a necessidade da gente tentar novas formas de política, experimentar novas formas de debater política e debater assuntos que sejam relevantes para as pessoas como sujeitos políticos, né? Às vezes a gente tem essa noção de que a política é simplesmente participar de eleições, né, ou eventualmente acompanhar o noticiário, mas a ideia é trazer um pouco novas formas, novas possibilidades de ressignificar os processos políticos dentro de uma estrutura da qual eu, como indivíduo, faça parte, né? Basicamente, o principal problema a ser tratado é isso aqui. É possível você discutir política com alguém? A Mafalda, não sei se vocês atuam nessa área de filosofia, mas a Mafalda ela tem, na minha opinião, o melhor material de filosofia que tem para a gente tratar com crianças e adolescentes. Às vezes, eu mesmo lendo tirinhas da Mafalda acabo entrando em crise existencial porque às vezes é dolorido. E aí é uma discussão entre 2 personagens, eu nunca sei o nome deles, né, apenas a da Mafalda, que eles não conseguem decidir para onde é frente. E não conseguem também admitir que não conseguem descobrir para onde é frente. Então, o que acontece é o que normalmente acontece aqui na prática política em geral. Hoje, exatamente nesse momento, o ex-presidente Lula está depondo lá na minha cidade, né? Daqui a pouco vai começar o depoimento dele, a cidade está um caos, faz vários dias já. E as pessoas simplesmente não conseguem decidir se isso é uma coisa boa, se isso é uma coisa ruim, né? Nós discutimos o impeachment há pelo menos 4 anos. E até hoje não se sabe se houve crime de responsabilidade que justificasse o impeachment ou não. Não se sabe se a presidente Dilma foi uma boa presidente ou não. E não se sabe se o presidente novo Michel Temer é um bom presidente ou não é. E as pessoas simplesmente não conseguem discutir isso porque é questão de minutos para que a discussão descambe, na melhor das hipóteses, para uma ofensa pessoal, quando não agressão física. Isso acontece nos mais variados níveis, né? Entre militantes das posições ideológicas, mas também dentro de contextos mais próximos, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência de tentar discutir política com familiares. Não tem condição, né? Mesmo com familiares próximos, né? Cônjuges, esposos, não é possível, porque é uma questão de tempo para que as emoções se manifestem e acabem tomando conta da discussão. Então, a ideia central do projeto é tentar estabelecer qual é a melhor forma para que as emoções não se manifestem, para que você consiga conduzir um debate político do começo ao fim, sempre pautado pela razão, né? Pelo ferramental básico, pelo instrumento que a filosofia fornece, a ideia, tá? Pode passar para mim, por favor? Os objetivos do projeto, num contexto do ensino médio, eles necessariamente passam pela construção desses conceitos aqui com os adolescentes, né? Como são adolescentes, são pessoas em formação, são cidadãos em formação, né? E esse processo é contínuo e às vezes eles não têm esses conceitos tão claros na mente deles, né? Primeiro, a noção de sujeito, de si mesmo como sujeito, participante dos processos políticos, e a noção também do outro como um sujeito igual a você, né? Essa questão aqui é fundamental pelo seguinte, porque a maior parte das interações que os adolescentes têm entre si e com as outras pessoas é através da internet, através das redes sociais, né? E eu me arrisco a dizer que o Facebook já deixou de ser a principal forma de interação. Atualmente eles interagem entre si, sobretudo através de aplicativos de celular, né? Outras redes sociais, Snapchat, né? O Twitter. Portanto,
as relações humanas estão passando a refletir isso. Elas são cada vez mais rápidas e, portanto, menos significativas. E quando você discute um assunto relevante com uma pessoa atrás de um computador, você, na sua cabeça, no seu subconsciente, não está discutindo com uma outra pessoa. Você discute com um avatar virtual. E, portanto, você acaba perdendo muito dessa responsabilidade que você tem de justificar suas próprias posições e de compreender a argumentação do outro como uma argumentação que, a priori, a princípio, é tão válida quanto a sua. E, portanto, a ideia é tentar resgatar essas duas ideias aqui para que os alunos possam perceber que qualquer discussão ela é travada entre duas pessoas, dois sujeitos que são, sobretudo, livres, sobretudo, têm opiniões próprias e também possuem razão. Eles têm a possibilidade de pensar e de fundamentar suas ideias, né? Que é justamente esse terceiro elemento, a razoabilidade. Dentro do projeto eu passo uma aula inteira tentando construir um conceito plausível do que seja razoável, né? Do que seja defensável em termos políticos. E também essas ideias que são fundamentais, né? A ideia de dialeticidade, o diálogo, a maneira de se portar dentro de um diálogo, de convencer o outro e de ser convencido também. E a capacidade que é inerente a qualquer discussão filosófica sobre qualquer tema, que é a questão do senso crítico, né? É impossível você discutir qualquer assunto sem a possibilidade de ter um mínimo de julgamento crítico a respeito das ideias que são colocadas à sua frente, independentemente de onde elas venham, tá? E aí há certos pressupostos que nós precisamos construir junto com os alunos, né? Primeiro, e o mais fundamental, reconstruir essa noção de política. Os alunos estão habituados a ter uma certa visão da política que é fundamentalmente dependente dos acontecimentos que nós chamamos de políticos, né? Então a gente vem discutindo Operação Lava Jato, Operação Carne Fraca, vários desdobramentos do cenário político global que acabam distanciando um pouco a figura do aluno do desenrolar dos acontecimentos. É necessário que a gente resgate nos alunos essa noção de que eles são partes de processos políticos menores e que justamente esses processos políticos menores que são desenvolvidos dentro da sala de aula, dentro da cidade, né? Curitiba é uma cidade grande, não é possível a gente trabalhar de uma maneira tão significativa assim essa questão das comunidades regionais, mas em cidades menores é possível você visualizar as relações políticas entre seres humanos, sobretudo, né? Entre laços de amizade e laços de conhecimento. Então, o principal pressuposto que a gente tem que reconstruir nesse projeto aqui é a ideia de política, a ideia de o sujeito como participante de uma polis, né, de uma cidade, de um aglomerado de pessoas que não é apenas um aglomerado, que é um agrupamento organizado que se estrutura sobre relações interindividuais, né? A política se constitui justamente desses laços que eu sou capaz de criar com você, né, e com todas as pessoas que me cercam. É necessário a gente analisar também qual que é o papel que a internet vai desempenhar para essa noção de política aqui. Eu não sei se vocês sabem disso, mas em 2012, salvo engano meu, ou talvez um pouco antes, a Islândia ela pensou em reformular a sua Constituição e lançou painéis na internet para que os cidadãos da Islândia pudessem opinar a respeito de assuntos constitucionais, né? Questões constitucionais que a gente acaba discutindo como se fosse, né, sei lá, o resultado do Campeonato Brasileiro, né? Como assim, pena de morte, né? Como que funcionaria, por exemplo, a remuneração dos parlamentares, como que se estruturariam as câmaras de parlamentares, e os cidadãos, através de painéis na internet, seriam capazes de dar opiniões a respeito desses temas, né? Obviamente a Islândia é um país muito menor que o nosso. E a gente tem sempre essa noção, e eu não sei até que ponto isso corresponde à realidade, de que os outros países são sempre mais esclarecidos que o nosso. Não sei exatamente se isso é verdade ou não. Se a Islândia, no sentido geral, os cidadãos são mais razoáveis nesse sentido político. Mas o fato é que se nós fizéssemos essa mesma tentativa aqui no Brasil, eu não acredito, sinceramente, que o resultado seria o mesmo. Eu não acredito que nós seríamos capazes de formular uma Constituição, ou pelo menos formular um debate razoável a respeito dos temas. Porque a internet está simplesmente tomada pela irracionalidade, né? Hoje em dia a maior parte das informações que nós tramitamos pela internet é tramitada através de memes, né? Imagens que têm um cunho humorístico e que a rigor não dizem absolutamente nada. E que a rigor se esgotam nos 2 segundos que você demora para rolar a página até a próxima postagem. E portanto isso inviabiliza qualquer tentativa de reflexão. E não obstante, esse é o futuro das interações humanas. Eu estava circulando pela feira aqui e eu observei assim, que pelo menos 90% dos estandes trazem aplicativos, trazem soluções que são, sobretudo,
dependentes da internet, né? Você não tem mais essa comunicação entre pessoas e não obstante, eu me pergunto, né, onde que fica o fator humano nisso aí? Você tem novas oportunidades para robótica, você tem novas oportunidades para, né, impressoras 3D ou o que você quiser imaginar, mas onde fica a minha relação com a pessoa que está do meu lado? Porque é isso que no fundo é o que vai determinar o meu futuro. É disso que depende toda a continuidade de uma sociedade, toda a construção de uma comunidade política. E para isso é necessário que a gente desenvolva um certo ferramental conceitual que o surgimento da democracia, lá na Grécia dos séculos VI e V a.C., nos fornece, né? O conceito mais importante para mim, que eu levo várias aulas passando isso para os alunos, é isso aqui, ó, parresia. A parresia pode ser traduzida do grego para o português como compromisso com a verdade. Você parte do pressuposto que há uma verdade, você é comprometido com ela e você tem a coragem suficiente para defendê-la, mesmo que você esteja defendendo ela diante do seu pai, ou do seu melhor amigo, ou do seu inimigo. Se ele estiver de posse dessa verdade política, você tem que ter o bom senso e a boa fé de admitir que isso é verdadeiro. Esse é o principal elemento que vai nortear todas as discussões. Tá? E também certos conceitos que nós já conhecemos, né? A isegoria, ou seja, a possibilidade de todas as pessoas discutirem com a mesma validade de voz, né? E vem de uma conjunção vocabular grega, né? Isso é igualdade. E há um verbo em grego que se chama, cuja transcrição é agoureuo, ou seja, o ato de falar em público. Todos podem falar em público de maneira igual. Isso você tem que pressupor para que você imagine que a outra pessoa que vai discutir com você, ela tem exatamente o mesmo direito de voz e a mesma possibilidade de estar certo que você tem. E assim você cria uma discussão ali em pé de igualdade, né? A utilização da palavra. Logos é uma palavra que tem, assim, centenas de traduções possíveis, né? E nesse contexto aqui, a utilização da palavra falada. A democracia foi dependente disso durante vários anos. E só deixou de ser agora, quando a gente transformou a democracia em um processo fundamentalmente representativo, né? No qual é impossível a gente exercer essa palavra falada em uma nação que é continental, que tem 200 milhões de habitantes. Tá? E no fundo a dialética é o que vai nortear toda a estrutura do projeto, que é justamente essa possibilidade de você discutir com outra pessoa, né? Todos esses 4 elementos aí vão funcionar como a estrutura básica de todas as discussões. A coisa parece um pouco abstrata sendo exposta dessa forma, mas a filosofia ela trabalha com ideias, né? É sempre importante trazer isso daí para a prática cotidiana do aluno, né? É sempre necessário você abordar esses assuntos de maneira que eles sejam capazes de compreender isso dentro dos processos políticos que eles vivenciam, né? O vereador que apareceu ali em tal lugar, eventualmente a informação que o jornal veiculou, será que isso corresponde à realidade ou não, né? Nessas últimas semanas a gente está discutindo muito a questão da reforma da Previdência. E eu, particularmente, escuto que a Previdência tem um déficit de caixa desde que eu era criança. Eu me lembro como se fosse ontem, a professora me dizendo que nós, alunos, não deveríamos pensar em nos aposentar, porque isso não seria possível. E, subitamente, quando alguém pensou em reformar a Previdência, esse rombo da Previdência virou mentira. Ninguém mais sabe se existe ou não. E isso que impossibilita você tomar decisões a respeito desses assuntos. Porque você é incapaz de saber o que é verdadeiro e o que não é. E justamente a ideia do laboratório de política é testar essas hipóteses para ver se essa coisa chamada verdade política efetivamente existe ou não. Tá? Então, nós fizemos 4 etapas para o projeto. Sempre para fazer essa ida e volta da teoria para a prática, para que o aluno ele possa ver que existe um ferramental muito além do senso comum que ele está submetido todos os dias, e para que ao mesmo tempo ele seja capaz de aplicar esse ferramental nas discussões que ele trava no dia a dia. Tá? Então, primeiro, uma abordagem teórica. Texto, né? Filosofia se faz através de texto. Não tem outra forma de fazer, ela foi feita, está sendo feita assim há quase 3.000 anos e não tem como mudar isso, né? Os alunos têm muita dificuldade nisso aqui. A cada vez menos leitura e a cada vez menos estímulo à leitura. A parte bacana do projeto, que é a realização dos debates, tá? E por fim uma análise comparativa, que é sempre necessário para que você possa sistematizar todos os resultados e comparar, né? Agora, passo a passo, como é que isso funcionou. Qual que é a parte teórica do projeto? A gente passa algumas aulas tentando reconstruir essa noção da política aí, né? Sobretudo em 3 correntes filosóficas políticas: a sofística,
através de um procedimento que eles chamavam de retórica, né, que pregava justamente a possibilidade de relativização das verdades políticas, o método socrático, baseado no diálogo, e o método platônico, que é, na verdade, uma reconstrução da teoria socrática, né. É importante eles perceberem aqui nessas aulas iniciais que a democracia ela foi construída dessa forma e que, portanto, é uma hipocrisia da nossa parte, um contrassenso absurdo, chamar o nosso sistema de governo de democracia, porque efetivamente não é. Nós temos um sistema de governo que é qualquer coisa menos uma democracia. Nós temos um sistema de governo no qual outras pessoas tomam as decisões por nós e que, portanto, a gente não precisa se preocupar em fundamentar as nossas posições porque outra pessoa vai fazer isso. E, portanto, é preciso que o aluno compreenda que esse sistema democrático de governo foi construído dessa forma. O Churchill disse, em certa ocasião, que a democracia é a pior forma de governo possível, com exceção de todas as outras. Ela traz problemas horríveis, traz desafios enormes para nós. Mas qualquer outra forma de governo será pior que a democracia. E a gente tem que compreender a democracia, sobretudo, como este processo de fundamentação, né? A democracia surgiu num contexto em Atenas, no qual as pessoas se reuniam nas praças públicas e debatiam os assuntos públicos. E, portanto, elas definiam o que as leis diriam, elas definiam quem seria condenado ou não. E isso passa por uma reconstrução do que seria o público, né? Porque se é público, se a coisa é pública, ela é de todos e por isso é minha também. Se eu vou discutir um assunto que é público, é um assunto que se refere aos outros, mas que, por se referir a todos, se refere primeiramente a mim. Há um determinado vocábulo grego, que é a origem do vocábulo que a gente utiliza hoje em dia, né? A palavra idiota nasceu do grego. O idiotes era justamente o sujeito que estava na sua própria casa, cuidando dos seus assuntos, né? Cuidando, sei lá, da troca da calha do seu telhado, enquanto o pessoal estava na praça fazendo política. Portanto, era o sujeito alienado, era o sujeito que não era capaz de compreender esses processos políticos e não era capaz de ser parte desses processos, né? Esse era o camarada em Atenas que era descartado pela sociedade, era o camarada que não tinha futuro. E é interessante você notar como certas posturas nossas são, de regra, o oposto disso, né? Nós estamos sempre mais concentrados no nosso trajeto individual, nos nossos projetos pessoais, e acabamos deixando os assuntos públicos para serem discutidos por outras pessoas, né? Portanto, se você falasse para um ateniense que nós vivemos em uma democracia, ele iria rir. Basicamente é isso, né? E eu sempre saliento para os alunos a necessidade de haver um espaço físico e público para a deliberação política. Porque é assim que a democracia nasceu e é assim que as coisas efetivamente funcionam, né? Se vocês repararem, nós tivemos uma série de manifestações em 2013. As pessoas chamaram aquele movimento global como Primavera Árabe, né? Então começou no Egito, foi para a Síria, Líbia e acabou chegando no Brasil por conta da proximidade da Copa do Mundo, né? Todos esses movimentos, todos eles, em qualquer lugar do planeta, eles foram iniciados e se manifestaram em praças. Todos eles. Eu lembro que havia cobertura lá no Cairo, na frente do Palácio do Governo, as pessoas acampadas na praça, né? É da mesma época a Occupy Wall Street, esse mesmo movimento, e aqui no Brasil a gente teve uma série de manifestações também. Lá em Curitiba eu fui a uma delas. Mas não como manifestante, mas para ver de fora, né? Como filósofo, o cara que vê de fora as coisas acontecendo. Lá em Curitiba a manifestação não deu muito certo, porque no dia choveu. Então tinha poucas pessoas, mas a ideia era exatamente a mesma. Uma praça na frente do Palácio do Governo que tentava reproduzir justamente esses ideais de um espaço físico e público para deliberar. Aí na sequência, uma vez que a gente expõe isso para os alunos, eu normalmente levo de 6 a 7 aulas para expor todos esses assuntos. É necessário também que as aulas sejam todas dialogadas para que o aluno perceba a possibilidade de ter voz, né? O meu método de aula é um pouco heterodoxo, né? Eu sento na frente dos alunos e vou falando. Quando alguém quer falar, a pessoa simplesmente fala. Eles se adaptam a esse tipo de coisa porque a coisa fica mais dinâmica, mais próxima deles, né? Muito diferente você ter uma pessoa com o microfone na mão e transitando de pé na tua frente, ou você ter um igual sentado como você, dialogando sobre os assuntos, né? Aí a gente parte para um estágio um pouco mais conceitual da coisa, né? Eu seleciono alguns textos
clássicos da filosofia, são textos difíceis, são textos que eles se batem muito para ler, mas eu aviso eles. Eu digo que vocês vão ter que ler 5, 6, 7 vezes esses textos para até conseguir entender, porque a coisa se faz assim, a leitura é isso. A leitura é você acessar a palavra quando ela não quer que você deixe ela, quando ela não quer que você acesse, né? Então eu pego autores que são dificílimos, por exemplo, Foucault. Foucault é um cara que é complicadíssimo de entender o que ele escreve, né? O Kant, alemão. Qual alemão que não é difícil de entender? Todos eles são. Traduzido, né? Obviamente. O Habermas, outro alemão, contemporâneo. E é bacana isso, você tem essa crítica feita por contemporâneos da filosofia clássica. Tá? Então você tem o Habermas. O Rawls, que é um jurista também, um filósofo, cuja teoria deu origem a várias instituições sociais, várias instituições políticas brasileiras, né? Esse Jacques Rancière é um francês que trata sobretudo de estética, mas ele tem excelentes textos sobre política e democracia, né? E o Philippe Nemo, também outro francês, mais um comentador, né? Então a gente seleciona esses textos previamente. Eu gosto de usar esses porque esses fizeram parte da minha formação e eu tenho mais familiaridade. Mas obviamente é possível adaptação. A única sugestão é que você pegue textos de verdade de filosofia. Não, sem manuais, sem livros didáticos, textos, para que o aluno se habitue com esse diálogo filosófico com um autor de verdade, né? E aí a gente separa em grupos, a gente escolhe os textos de acordo com a especificidade de cada grupo, a gente percebe que tem alunos que têm mais familiaridade com a leitura e outros não. Então a gente escolhe os textos a partir disso. E cada grupo é levado a estudar o texto e fazer mini seminários a respeito desses textos uma semana depois. É interessante também que esses textos sejam disponibilizados fisicamente. Isso é importante, porque a leitura em um dispositivo digital ela é diferente, tá? Ela não é feita com tanta atenção. E experiência prática, os alunos não leem. Os alunos vão sempre ler 15 minutos antes da aula, porque se você não dá o papel para incomodar, para ocupar espaço, para que ele possa ver a coisa concretamente, ali é difícil ele ler. Tá? Então, após a exposição desses mini seminários, aí a parte bacana do projeto, que é a realização dos debates. Né? Tá, a terceira etapa aí. Aí os alunos são divididos em grupos e a gente acaba atribuindo um tema para cada grupo e uma forma de discussão. Os temas são livres, obviamente os alunos escolhem dentro daquilo que eles têm mais familiaridade para discutir. É possível discutir temas como pena de morte, feminismo, legalização da maconha, prisão perpétua, aborto, os mais diversos, né? Vários alunos discutiram nessa última versão do projeto a eleição do Trump, que está todo mundo preocupado que uma terceira guerra mundial estoure, né? Eu sempre coloco 2 requisitos aqui. 3, na verdade, né? O terceiro aqui tá pressuposto no segundo. O debate ele deve ser sempre respeitoso e racional. Você deve tentar fazer isso de maneira sempre respeitosa e sempre sem deixar as emoções se manifestarem. Tentar dialogar com a pessoa de maneira educada e sempre racional, tá? E por fim, é necessário você tentar convencer a outra pessoa. Convencer racionalmente, não convencer através da autoridade, não convencer através da violência ou eventualmente desistir do debate, né? Os alunos, eu sempre falo para eles que eles estão proibidos de desistir do debate, que é o que normalmente acontece. Você começa a discutir com uma pessoa, você tem preguiça porque outra pessoa começa a falar sem parar, você fala, tá bom, concordo com você, e vai embora. No fundo você não concorda, né? De regra, todos os debates políticos eles terminam assim. As duas partes são convencidas, um pouquinho, mas nenhuma delas admite ter sido convencida. Vai cada um para um lado, com opinião diferente de quando começou, mas ninguém assume que isso aconteceu. A gente acaba escolhendo aqui várias formas de debate justamente para que os alunos possam verificar qual que é a forma mais eficiente. Tá? Então, alguns eu digo para discutirem com um amigo próximo. E, obviamente, você pressupõe que as opiniões sejam diferentes aí, não adianta você discutir com amigos se vocês concordam. Né? É muito interessante quando você pega, por exemplo, alunos discutindo com os pais. Alguns deles foram discutir ditadura militar com seus pais. E aí, obviamente, os pais se valem, né, de uma coisa chamada argumento da autoridade. Você concorda comigo porque eu estou aqui há mais tempo, não sei o que lá, e pronto, você inviabilizou o debate. E é muito interessante você ver quando os alunos relatam que eles acabaram convencendo o pai. Isso para eles é muito significativo, porque de regra um adolescente dentro da família ele não tem voz. Ele é sempre visto como o objeto a ser exposto da família. O pária da família. Quando o adolescente conquista a voz dentro de uma família, para ele isso é muito significativo.
Eu coloquei alguns para discutir com seus irmãos mais novos, para ver a situação oposta, para ver se eles não usavam desse argumento da autoridade. Eu coloquei eles para fazerem painéis para turmas de ensino fundamental, para que eles pudessem expor esses assuntos de maneira que fosse compreensível por pessoas que não tiveram tanta trajetória acadêmica como eles tiveram. E eu acho muito interessante você escolher formas de debate que não exijam também a palavra falada. Então eu coloco alunos para discutirem por WhatsApp, né? Acabaram fazendo um grupo do WhatsApp e eu trouxe alguns resultados aqui, né? Eu pedi para um desses alunos discutir por e-mail, porque o debate por e-mail, você já deve ter tido essa experiência, o e-mail começa com 2 linhas e quanto mais respostas acontecem, o texto vai ficando maior. Então lá pelo 18º e-mail você tem praticamente um tratado com todos os argumentos possíveis, né? E aí a qualidade do debate aumenta. E há é interessante também que haja esse embate aqui pessoal, tá? Em alguns casos é necessário você mediar. Por exemplo, a gente tem... Eu tive um aluno que queria discutir homofobia com um aluno que era expressamente homofóbico. Ele se assumia como homofóbico. E eles quiseram discutir isso pessoalmente, assim, cara a cara, né? Obviamente você tem que mediar isso até para preservar a integridade física dos alunos. Mas eu trouxe alguns resultados para vocês verem aqui. Esse é a discussão do grupo do WhatsApp, né? Obviamente não dá para transcrever tudo, até porque tem coisas que não dá para expor publicamente, né? Palavras que eles usam, que é do vocabulário deles. Eu selecionei algumas alunas aqui. Essa menina aqui, a Laura, ela é uma pessoa bastante explosiva. Você não pode dar bom dia para ela que ela tenta atacar você. E a Daniela, eu dou aula para ela faz 3 anos e eu ouvi a voz dela 2 vezes. Então eu coloquei as duas para participar de uma discussão justamente para tentar ver essa heterogeneidade, ver o que saía desse debate, tá? Pode passar para o próximo, por favor. Isso aqui no Facebook, né? Você vê que a discussão no Facebook ela já tem uma forma completamente diferente. Esse menino ele sempre vivia reclamando para mim, dizendo que no Facebook não há debate político racional possível, e eu falei para ele, então você vai discutir lá, para ver se há ou não há. Ele já começa com uma imagem humorística, né? A discussão já começa assim. E ele colocou as condições do debate, ele vai discutir ensino religioso nas escolas públicas, que é um tema politicamente relevante para ele. E ele já começa o debate com uma imagem humorística e isso acaba se seguindo assim. Vamos para a próxima ali. Esse rapaz começou a discutir com ele e já usa um outro meme aqui. E já começa a usar outras imagens que amenizam esse atrito que possa existir. Tá? Por fim... Pode passar para o próximo. Por fim, ele acabou encontrando um rapaz que estava disposto a discutir racionalmente através de argumentos, né? E ele acabou virando amigo desse rapaz aqui. Diz que até hoje eles trocam informações porque os dois gostam de música, do mesmo estilo e tal, né? Esse rapaz é astrofísico. Olha a importância da interdisciplinariedade. Um astrofísico discutindo de maneira bastante confortável assuntos políticos, né? Com um aluno do ensino médio, em pé de igualdade, tá? Isso que é muito interessante. A parte mais bacana é ver o resultado final disso, né? Eu sempre peço para eles relatarem essas experiências aí. E exporem esses relatórios em público para a sala. Sempre de maneira curta, né? Porque a parte boa é o que acontece na realidade dos fatos. Pode passar lá para ver se tem mais alguma coisa, né? Então, na verdade, a análise é justamente essa sistematização dos dados para que eles possam perceber qual é a forma de debate mais eficaz, como que eles se sentiram na experiência, qual foi a conclusão a que eles chegaram, se eles conseguiram concluir alguma coisa com o debate político. Justamente por quê? Porque se não for possível concluir nada em nenhuma forma de debate político, é mais fácil a gente simplesmente abandonar qualquer projeto de sociedade. É mais fácil a gente pegar cada um seu tacape, vamos morar no meio do mato, e o último que ficar de pé ganha. Agora, qualquer possibilidade política, ela depende da possibilidade de você concluir algo nas discussões. E por fim, né, já para encerrar o projeto, fazer uma análise da estrutura e das instituições políticas brasileiras. E a conclusão já é clara, né? Não há no Brasil nenhuma instituição oficial que possibilite um debate pessoal entre sujeitos políticos. Não há. E, portanto, a gente tem que, a partir deste projeto, repensar a estrutura governamental, repensar a estrutura do nosso Estado. Obrigado, professor Aloísio. Vocês percebem que
a contribuição do professor foi muito mais além, né, do que simplesmente ensinar conteúdos, né? Ali foi transmitido princípios, valores, pensar de forma diferente. Nós queremos agradecer a participação e pedir que vocês continuem conosco. Como nós dissemos, todas as oficinas e as etapas dos projetos serão reproduzidas pelo CPB Play. Nós agradecemos muito a atenção de todos, muito obrigado pela participação.